Em Jerusalém o Pentecoste começou, quando esta igreja então surgiu. Permanece firme na doutrina do Senhor, esta igreja que o Senhor fundou. Muitos procuraram essa obra sucumbir, Deus está conosco e o mal não prevaleceu. E a cada dia vão crescendo sem parar as igrejas, assembleias de Deus. Firme na doutrina primitiva ainda está, não cedeu ao vírus do pecado. Cresce todo dia e ninguém pode impedir, quando o Senhor quer abençoar. Muitos procuraram esta obra sucumbir, Deus está conosco e o mal não prevaleceu. E a cada dia vão crescendo sem parar as igrejas, assembleias de Deus. Com o Espírito Santo Deus batiza ao que crê, hoje ainda pode batizar. Se alguém é fraco e busca se fortalecer, nesta chama venha se queimar. Muitos procuraram essa obra sucumbir, Deus está conosco e o mal não prevaleceu. E a cada dia vão crescendo sem parar as igrejas, assembleias de Deus. As igrejas, Número 192. 192. Peço que a igreja me ajude, pois todos sabem que eu tenho dificuldade, assim, louvar, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador,
tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A nossa irmã Jússi também, uma oportunidade para louvar e bendizer o nome de Jesus. E a igreja glorifica o nome dele, porque só ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E após a irmã Jússi, a nossa irmã Kaline também, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sou grata, meu Deus, por eu ter chegado nessa noite aqui. E vamos louvar o nosso Deus com o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, enquanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém. Alô. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou louvar o Senhor com o hino 193, peço que os irmãos me ajudem. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas,
que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Louvado seja Deus. Águas Vivas já está com a sua oportunidade para louvar e bendizer o nome de Jesus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E após o nosso conjunto Águas Vivas, também a mocidade com oportunidade em nome de Jesus.
foi na cruz, que em sacrifício vivo Jesus sua vida deu. Para nos salvar, seu sangue na cruz verteu. Após ele ter expirado, o seu corpo da cruz foi retirado. Numa sepultura nova, meu mestre foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu. E Jesus, ele reviveu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Ao terceiro dia, a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje é domingo de Páscoa. E em Mateus capítulo 28 e versículo 6 está escrito: Ele não está mais aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Esse versículo anuncia a maior vitória da história. Jesus ressuscitou. A Páscoa é a celebração da vida, da esperança e do amor de Deus por nós. Em 1 Coríntios 15:57 está escrito: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus nos lembra que com Cristo temos vitória, que possamos sair daqui renovados na fé, levando essa esperança para as nossas vidas e para todos ao nosso redor. Feliz Páscoa, Cristo vive. Plano para salvar
um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te Louvado seja Deus. Novo viver também com oportunidade em nome de Jesus. E a igreja se ligue na videira verdadeira, louvado seja Deus. Que a Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu.
E aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo trono estás. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, neste momento me veio uma lembrança que hoje está completando, eu acho que uma meta de 30 dias que a minha menina passou ali pelo acidente, uma nora minha, louvado seja Deus, e foi um caso muito sério, louvado seja Deus. Mas quando Deus está no negócio, louvado seja Deus, e Ele sabe o tamanho do compromisso e a sinceridade que eu tenho com Ele, louvado seja Deus. E eu vi aquela situação, louvado seja Deus, e após tirar ela ali para o hospital em boa saúde, eu peguei a minha moto, fui até lá, mas no caminho, depois do cemitério, eu conversando sozinho e entregando ela nas mãos de Jesus, louvado seja Deus, e pedindo a Ele para que Ele não deixasse ela ficar com sequela, louvado seja Deus. E isto, amados irmãos, aconteceu. Ela pegou 40 pontos no joelho, pegou 5 pontos na coxa, louvado seja Deus. Quebrou o braço direito, arranhou um lado da cara, louvado seja Deus. Mas nem ficou com sequela no joelho para dar a passada e nem muitos menos na cabeça, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Quando a Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, louvado seja Deus. É para que nós esteja com a nossa mente, louvado seja Deus,
num ato de entendimento, que Deus ele tira aquela pana que está embaixo, bota em cima e faz. Louvado seja Deus. E no outro dia, eu recebi as informações que o nosso pastor, que está aqui na retaguarda, quando soube do acontecido, levantou a igreja para orar. Louvado seja Deus. E Deus atendeu as nossas orações. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, eu peço a esta igreja nesta noite que fique de pé, para nós fazermos nesta noite uma oração pelo nosso amigo e pastor Aldir Jair, louvado seja Deus. Eu convido para fazer esta oração o nosso irmão Dedé, em nome de Jesus. Só dizer algo aqui. Amados irmãos, irmão Robertinho, vamos fazer esta oração, mas de 8 horas em ponto, o Rio Grande do Norte. Isso aqui é Rio Grande do Norte, irmão. Toda a igreja do Rio Grande do Norte vai ficar de pé e vai fazer uma oração pelo pastor Adejaí. Todo o Rio Grande do Norte foi lá acertado de 8 horas em ponto fazer um clamor pelo nosso irmão. O nosso irmão, ele não está bem, irmão. Nosso irmão, ele não está bem. Mas vamos orar por ele. Mas eu quero convidar o seu sogro. O nome dele, irmão Dedé? Encosta aí perto aí, irmão Luiz, aí. Sim, sim. Traga ele. Venha para cá, chegue. Ele vai apresentar aqui o pastor Adejaí. Depois a gente, quando der 8 horas, a gente faz oração. Nunca é demais. Né? Nunca é demais. E o irmão sentiu de colocar irmão Dedé. E eu senti também de 8 horas colocar irmão Dedé e a irmã aqui. Chega, irmã. Manielma. Depois de 8 horas. De 8 horas. Manielma vai fazer uma oração de 8 horas em ponto. Irmão Dedé continua de 8 horas fazendo outra oração. Eu senti, irmão Dedé, isso aqui é de Deus. Meu querido, se ajoelha aqui para me ajoelhar mal o senhor. Amém? Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos, meu Senhor, meu Pai celestial, para te pedir, Senhor, nesta hora, Pai celestial, visita o teu filho ali onde está, Senhor. Aleluia. Pai santo e poderoso, tu foi quem fizesse, Pai celestial, aquele corpo. Tu conhece todos os tecidos daquele corpo. Pai celestial, visita, Senhor, ao pastor Adejaí nesta hora, aonde ele estiver. Pai celestial, que aquela causa daquela enfermidade ainda seja difícil para os médicos. Oh, aleluia, aleluia. Pai santo e poderoso, aleluia. Eu te peço, grande Deus, que estende as tuas mãos. Visita, Pai celestial. Dás um sopro, Senhor, no coração do pastor Adejaí. Pai celestial, passa o teu bálsamo maravilhoso. Tu conhece todos os tecidos daquele corpo. Visita, Pai celestial, o cérebro, o coração, os ossos, os tutanos, os nervos, o sangue, a carne, a pele, ó Pai celestial. Chega com pressa, Senhor, ali. Ó Deus santo, Deus maravilhoso. Aleluia.
E capa canta cai nerreti anda. Limana caia na raci nerreti o de caia. Ne cama nasce nerrecita. Alamati ana racia. O caio na fitica na racia. Devasto e te canta, manda raci te camarra, devácia, nega massi nehelia, amaiti camarra só, demácia, aleluia, aleluia, Deus santo, Deus maravilhoso, estende as tuas mãos santa e poderosa, Pai celestial, eu te peço, grande Deus, aleluia, aleluia, que no nome do teu Filho amado Jesus, que ele morreu, mas ressuscitou com 3 dias e está sentado à tua direita, intercedendo por esta igreja, intercedendo por nós, intercedendo pelo pastor Adjair. Oh Deus santo, Deus de Pai, Deus de misericórdia, estende as tuas mãos, santa e poderosa, Pai celestial, vence por nós tudo aquilo que nós não podemos vencer nem resolver, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Jesus de Nazaré recebeu esta oração no trono celestial. Louvado seja Deus. Escute bem o que estou dizendo nesta noite. Louvado seja Deus. Oh. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Jesus é bom, irmão. Jesus é bom. E Ele tudo pode. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Continuamos orando por Ele, para que o Senhor trabalhe ali na vida dele, na vida da sua esposa, dos seus filhos, que Deus chegue com providência. Deus pode chegar nesta noite. Ele está no hospital, está lá no João Machado, esperando aí uma cirurgia. Não será mais possível fazer a cirurgia, que segundo a médica parece que ele o Covid, viu, irmão? Parece que atacou. Nós devemos orar por ele, para Deus ter misericórdia. Glória a Jesus. E pela esposa dele, pelos filhinhos, para Jesus ajudar ele nesta luta. É uma luta, irmão. Hospital é uma luta. Então
pode suprir a necessidade. Eu era mais simples, era algo muito mais simples. Muito mais simples do que a situação do nosso irmão. O que nós podemos fazer é orar. Só orar, irmão. Só orar. Só pedir a Deus para Deus trabalhar. Suprir a necessidade. Suprir a necessidade. Vamos ouvir aqui o conjunto infantil, né? A irmã Aline tem uma apresentação aí, um jogral, né? Algo assim desse estilo. De 8 horas a gente novamente se levanta aqui para fazer outra oração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Maurício. Louvo a Deus pela vida do pastor Maurício. Deus tem levantado o pastor Maurício, depois do pastor Abdênigo, que chegou aqui para dar assistência ao obreiro. Deus tem usado aquele homem para dar assistência, e eu louvo ao Senhor que Ele tem dado assistência à família do nosso irmão, de uma maneira especial. O nosso pastor também, mas a preocupação tem sido do nosso pastor ter dado assistência. Isso é muito bom. Receber uma ligação, receber um oi, receber uma oração. Até para o nosso irmão não, mas para a irmã. Perguntar para ela, como é que a senhora está, irmã? Está tudo bem? Isso nos dá uma força, um ânimo muito grande, irmão. E Deus tem levantado uma equipe muito boa no nosso campo para nos ajudar o obreiro. Eu tenho visto que ele tem se preocupado com cada obreiro do nosso campo. Ele tem ligado, ele tem perguntado, como é que está você, como é que está sua esposa, como é que vocês estão. Isso é muito bom para nós. Não é verdade, irmão? Vamos lá, irmã Aline. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos
disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Surara na mamãs, surara na mamãs, mais, 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 mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou. Glória a Deus. Queridos irmãos, fique de pé. Bonito aí, né? As crianças, né? Ele ressuscitou, irmão. Ele está vivo. Queridos irmãos, nós lemos já a palavra aqui da Santa Ceia. Abra sua Bíblia, pois nós iremos ouvir uma palavra pelo irmão, pelo presbítero, né? Irmão Luiz. Acertei? Acertei. Né, irmão Luiz? Vamos lermos a leitura aqui da ceia nesta noite, depois a gente vamos escutarmos uma palavra pelo nosso irmão. 1 Coríntios, né, irmão? Capítulo 11, versículo 23. Nessa feita eu convido o presbítero Dedé para fazer esta leitura. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Vamos fazer, todos encontraram? Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo atestamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós
muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não ajuntei para condenação. Conta de mais coisa, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém? Glória a Jesus, né, irmão? É esta palavra, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora pelo sul, que o irmão Luiz vai nos dar uma palavra. Eu quero convidar o irmão Bruno, né, para fazer esta oração, agradecendo a Deus por esta palavra ali nesta noite. O nosso irmão nos dá uma palavra aí. Quando é 8 horas, a gente ora e o senhor começa de novo, irmão Luiz? Tá certo? 8 em ponto a gente se levanta para a gente orar. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Oremos todos pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue fazendo presente no meio da gente, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero agradecer por tudo. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amada igreja, quero dizer para a igreja do Senhor, que para mim é motivo de alegria de estar aqui na presença do Senhor, junto com a igreja também na sua presença para adorarmos a Deus, na beleza da sua santidade. Quando o pastor nos falou sobre a oportunidade, eu não tinha entendido bem assim, eu perguntei ao irmão Francisco, ele falou o quê? Que eu não entendi bem assim. Cabia sempre a oportunidade de dar a ministração da palavra, os servos de Deus, como nossos pastores, e ele disse, não, para o senhor, o irmão dar uma palavra. Ou seja, a palavra de Deus dessa noite, a qual foi lida, já é algo muito especial, muito glorioso, que nós se expressamos em todos os cultos de Santa Ceia, né? Então eu disse ao pastor, o senhor botou nesse estreito, que realmente, irmãos queridos, não é fácil, né? Mas louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Sabemos que hoje trata-se de, conhecido no mundo inteiro, domingo de Páscoa, né? Onde as pessoas comemoram essa semana que já tem passado, a Semana Santa, conhecido como a Semana da Paixão de Cristo, né? Mas sabemos que a igreja do Senhor, nós que somos a igreja, sempre estamos voltados para Deus em cultos, como por exemplo, evangelístico, quando iremos para ir pregar a palavra do Senhor para as pessoas amigas católicas, para livres pensadores, para as demais pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador. Isso é o quê? É presença de Deus, sempre que nós, conhecidos como os protestantes, estamos insistindo em estar na sua presença. E quando hoje se trata deste grande culto, denominado culto de Santa Ceia, onde o nosso amado irmão aqui leu esta poderosa palavra, a qual foi escrevida e transmitida para a igreja em Coríntios, que foi justamente o apóstolo Paulo. Ele se expressando, trazendo esta mensagem genuína, mensagem poderosa, levando ali para o povo que estava em Coríntios. Ele falou algo muito preciso, muito chocante, muito forte, que foi a palavra da Santa Ceia. Mas o que significa esta palavra, irmão Luiz? É que nós, como crentes, homens de Deus, as mulheres de Deus, nós um dia fomos batizados, alguns, claro, batizados primeiramente com o Espírito Santo e com fogo, mas ainda não foi alguém
não tinha sido ou não foi batizado em águas. Aí vamos falar algo bem rapidinho aqui sobre o batismo nas águas, aonde é cabível as pessoas as quais que são batizadas nas águas participarem deste ato tão lindo que está aqui, a ceia, né? Está aqui o pão, o cálice, que significa o pão, a carne do Senhor, né? O suco da uva, natural suco da uva, que não contém nada de álcool. Por que que não contém? Porque ele foi purificado, ele foi extraído da uva e não se colocou nada. Então significa um suco puro, ou seja, um natural suco da uva. Ele não é artificial, ele é natural. Mas por que tudo isso, irmão Luiz? Por que essa exigência tão grande? Porque significa o corpo e o sangue de Jesus. Jesus disse que quem não comer da sua carne e não beber este cálice, que significa o sangue de Jesus, não tem parte com ele. É forte. Sabemos que é cabível mais aos que são batizados nas águas. Quem não é batizado, eu tenho uns 40 e poucos anos de crente, pela misericórdia de Deus. Eu estava falando com o irmão Francisco aqui, nunca vi pessoas que não eram batizados participar da Santa Ceia. Mas porém, de alguns anos para cá, algumas inovações, alguns ensinamentos dos homens, né? Quem sabe tem sido mudado em muitos lugares do mundo, onde pessoas que querem de todo tipo, de toda forma, participar da Santa Ceia. Porém, esse ministério, por nome Assembleia de Deus, esse ministério conhecido como um dos ministérios doutrinário, santo, que prega a palavra pura e sagrada. Glória a Deus. Nunca vi pessoas participar da Santa Ceia sem serem batizadas. Por quê? Porque está aqui na palavra dizendo que os discípulos, eles se reuniram com Jesus e todos que estavam ali com ele, todos, irmãos em Cristo, participaram deste ato tão memorial, muito forte. O apóstolo Paulo, ele levou essa mensagem, sabemos que ele não andou, termino já, ele não andou com Cristo, ele não seguiu os passos de Cristo. Por quê, irmão Luiz? Porque ele foi conhecer Jesus muito depois que os discípulos primitivos, aqueles os quais andaram com ele, que foram instruídos por ele, né? Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, logo depois, com as suas grandes perseguições contra a igreja, porque a igreja estava crescendo, estava passo a passo se multiplicando os números de cristãos naquele tempo, o apóstolo Paulo depois Jesus teve algo muito forte com ele, teve um encontro marcado, quando ele, com duras perseguições, estava assolando a igreja, estava machucando a igreja, pisando a igreja, e quando certa hora ele iria pagar um voto qual era para massacrar mais ainda os cristãos. Quando de repente uma luz brilha do alto e pergunta para ele o que era que ele iria fazer naquele momento. E a voz de Cristo brada e diz: duro é você se levantar contra os meus grilhões. Duro é para aqueles que se levantarem contra a minha igreja. E diz a palavra que Paulo caiu de bruços sobre o chão, de cima daquele animal, daquele cavalo, e ficou cego por cerca de 3 a 4 dias. E depois Cristo abriu a mente dele e ele se transformou em um grande missionário na obra do Senhor. Glória a Deus. Jesus falou para ele, e Jesus tem falado até hoje para muitos, que duro é as pessoas que se levantarem contra esta igreja, porque esta igreja tem um dono. E Paulo, com as suas duras perseguições, perante Cristo caiu
como? Caiu por cego, quase morto, mas era um propósito de Deus, que Deus tinha com Paulo, para ser um ministro da palavra, para ser um apóstolo, um dos apóstolos mais eloquentes, mais sábio na história, irmãos queridos, da época do início cristão. Diz a mensagem aqui, ó, o primeiro versículo qual o irmão leu diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso aqui foi muito antes, claro, dos homens pegarem Jesus e maltratarem ele, cuspiram no seu rosto, pediu água, lhe deram uma esponja com vinagre, e logo após, haja sofrimento com Cristo. Pouco tempo teria acontecido o quê? No cenáculo, a santa ceia dele com seus discípulos. Para que depois da morte, ao terceiro dia, sabemos que ele morreu, passou 3 dias no seio da terra. Foi sepultado, como as meninas, as crianças fizeram a ilustração aí do que aconteceu com ele. Mas sabemos que ao terceiro dia, justamente eu creio, no dia de domingo, pela manhã, foi lá aquelas mulheres as quais teriam crido, teriam confiado genuinamente no que Cristo teria feito com seus discípulos, para ele e para todos os quais vinham até ele. Elas creram, foram lá, e quando chegaram lá, elas viram que a pedra, a grande pedra do sepulcro, teria sido removida, porque Cristo teria ressurgido de entre os mortos. E diz a palavra que ele, depois que teve todo esse sofrimento, com os soldados romanos, misturados com alguns judeus, sabemos que da parte dos judeus teria quem? Os homens sábios da época, os doutores da lei, que eram zelosos, que eram pessoas que se achavam muito puros, pois foi essas pessoas que da época abandonaram Cristo, porque se achavam muito bom, muitos melhores, que eram do Antigo Testamento, muitos zelosos, muitos caprichosos, mas no Antigo Testamento, na lei, e na prática eram homens cruéis, que não tinham amor, que não creram no Filho de Deus que teria vindo à terra. Eles não creram plenamente nas Escrituras, quando Isaías disse que ele, o Messias, iria vir, e o seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Pai, Pai da eternidade. Glória a Deus, ele seria tudo isso de bom. Mas aqueles homens da época, os doutores da lei, eles misturados com os romanos, eles foi desacreditar e passar para o lado contrário. Mas graças a Deus que Cristo, irmãos, ele veio claramente para morrer por nós. Tudo isso era para acontecer, para se cumprir, como diz nas Escrituras Sagradas. E agora ele preparou, glória a Deus, Deus, o nosso Pai, preparou o maior, podemos dizer, acontecimento, que foi a ressurreição do seu Filho ao terceiro dia. Que se ele não tivesse ressurgido de entre os mortos, nós não estaríamos aqui. Antigamente os homens eram crucificados, eram mortos, eram decapitados, os homens marginais, os assaltantes da época e os demais que eram cruéis. Não tinha outra coisa senão a lei, não era, pastor, assim? A lei maltratar, prender e até matar. Aleluia. Hoje as pessoas olham para os homens de Deus e dizem assim: mas esse aí não matou? Mas aquela ali não roubou? Aquele não fez isso e aquilo? Não era estrupador? Não era tão ruim? E agora é santo? E agora é crente? Oxe, e agora eu quero trazer aqui para o Brasil. E se não fosse o evangelho que teria sido trazido por 2 homens de um outro país, que trouxeram o evangelho para o Brasil,
Olha só, o que seria hoje do Brasil se o evangelho não tivesse sido pregado no início? Aleluia, quase no início podemos dizer. E já tinha pessoas jesuítas, tinha pessoas, alguns judeus, algumas pessoas que antes do evangelho se expandisse, evangelho por aqui no Brasil. Já tinha pessoas que já se esforçavam em trazer o evangelho, mas não era um evangelho ainda puro, como a igreja do Senhor, através do poder do Espírito Santo, tem trazido de sobre o Brasil. E então, o que seria sido do Brasil? O que teria sido de muitos países que esse evangelho tem sido implantado, tem sido colocado lá. E tem se levantado muitas igrejas, muitos ministérios, que muitas pessoas têm chegado até Cristo, pessoas que matavam, pessoas que eram ruins, pessoas que realmente precisavam de uma libertação, de uma transformação. O que seria de nós? O que seria das pessoas? Então, graças a Deus, irmãos, que Jesus libertou o apóstolo Paulo. E ele não era um homem bom, não. Bom nós não somos, claro. Porque bom só Deus, disse Jesus. Mas eu louvo a Deus porque Jesus, como justo, diz lá em Isaías, morreu pelos injustos. Para que os injustos fossem justificados por ele. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, a Bíblia diz, é um dom de Deus. Ei, ser crente é um dom de Deus. Por isso que estamos aqui, ó. Vem ano novo, passa ano velho, é festa de carnaval, é festa de sei mais o quê, tanta chocarrice, tanta desobediência. Cada ano, em todos os carnavais no Brasil, se acrescenta mais e mais depravações, coisas que não agradam a Deus, todo tipo de imundice, podemos dizer, que Satanás, o inimigo do Senhor, o inimigo nosso, vai passo a passo orientando os seus, para que possam sempre esquecer de Cristo. Mas a igreja está aqui, ó. A igreja está no corpo, a igreja tem um pastor, não tem faltado pastor. Deus, quando a gente pensa que, pena que muitos não demoram, né? Mas quando a gente menos espera, Deus coloca outro. Deus colocou esse abençoado, esse outro missionário aqui. Para quê? Para arrebanhar a sua igreja. Eu sou também ovelha. Sou um dirigente de uma obra, pastor, presbítero com função pastoral, sou. Mas eu tenho um pastor. Eu tenho um ministério. Os irmãos estão aqui. Nós somos de Deus. Por isso que estamos aqui. Para quê? Para ceiar. Ceiar por quê? Porque eu e você, nós fomos batizados um dia nas águas. Água por imersão. Eu vejo que tem alguns jovens aqui que não são batizados nas águas ainda. Eu sei que tem novos convertidos ali que não foram batizados nas águas. Tem pessoas novas convertidas, decididas, que não se batizaram nas águas. Mas um dia você vai se batizar e participar também deste ato que hoje será aqui celebrado aqui pelos irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo libertou o apóstolo Paulo. Ele disse: tomai e comei todos. E diz a palavra que não podemos comer e nem tomar indignamente. Por que indignamente? Porque a indignação, sabemos que nós pecamos por pensamento, palavras e obra, mas com a indignação fica mais difícil. Então, quem chegou ou quem chegar na casa do Senhor, que talvez chegue um pouco, não sei, chateado, um pouco, vamos dizer assim, puxado pela carne para que não possa tomar ceia, e veja assim: eu não sei se eu tomo, eu acho que se eu tomar eu estou sendo injusto, eu estou assim, não dizer mais popular, eu estou assado, não sei como é que eu faço. Então diz a palavra de Deus aqui, ó, uma receita: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque agora é a nova aliança. Não era, né, pastor, como antigamente. Era só castigo, era só leis. A lei trouxe o que, irmãos? A lei trouxe a lei trazia sofrimento. Mas a graça traz o quê? A graça traz perdão, a graça traz renovo, a graça é Cristo, a graça trouxe e traz salvação.
A graça liberta, a graça purifica, a graça transforma. Por isso que nós temos de estarmos no culto, nos cultos adorando a Deus, independente que seja Santa Ceia, culto de doutrina, culto de oração, ciclo de oração, temos de estar presente, porque na presença de nós está o Espírito Santo de Deus, e ao nosso redor, e no nosso meio também, está, sabe quem? Aleluia, está, irmãos, os anjos do Senhor, que diz a Bíblia que os anjos do Senhor, eles se acampam ao redor daqueles que temem e os livra, guarda de todo mal. Todo crente tem, uma proteção perto dele. É o anjo do Senhor, os anjos do Senhor. É bíblico, não estou aqui dizendo negócios fora da Bíblia, eu estou dizendo dentro da Bíblia. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Essa semana eu estava dando uma palavra na nossa congregação ali, eu falei sobre isso aí. Que tem pessoas que ficam julgando, às vezes quando algum crente morre num acidente, morre não, passa da morte para a vida e tal, e eu desmenti e desminto qualquer pessoa que vem contra essa palavra aqui. Que um certo homem de Deus, um grande homem de Deus no Rio Grande do Norte, ele passou para o Senhor através de um acidente. Quando ele saiu da igreja, foi o nosso pastor presidente, que já dorme no Senhor, João Gomes, foi? Foi. Eu vou passar para o pastor. De repente, quando aquele pastor saiu da sede de Natal, uma irmã teve uma visão que teria 2 homens saindo com eles em direção ao carro. Quando os policiais rodoviários federais chegaram lá, viram 2 homens perto dos 2 corpos, foi justamente os anjos que em visão uma irmã viu lá. Deus abriu os olhos dos policiais para verem que crente tem dono, crente tem proteção divina, e que Deus nos abençoe mais e mais em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, meu irmão, fique de pé. Irmão Davi, me dá esse outro microfone aí. Nós iremos, queridos irmãos, nós iremos fazer uma oração, mais uma oração pelo nosso companheiro, nosso amigo, né? Para que o Senhor chegue. Isso aqui foi algo que foi lançado hoje à tarde, lá no grupo do Rio Grande do Norte. Depois do áudio que a irmã Elângela colocou no grupo da Assembleia, eles colocaram lá o obreiro parece-me de Barcelona, daquele setor. Ele sugeriu que a igreja do Rio Grande do Norte fizesse uma oração às 8 horas. E foi acatado esta ideia. E nós iremos fazer esta oração. Eu quero convidar a irmã Elma e convidar a irmã Elângela. Irmã Elma, é assim? É, né? Vai fazer uma oração pela irmã Ingrid. Cadê a irmã Elângela? Tá dando nó cega, Elângela. A irmã Elângela vai se ajoelhar aí, representando a irmã Ingrid. Só Deus sabe, né, irmão, como ela se encontra. Não é verdade? Precisa das nossas orações. E depois o nosso irmão Dedé faz a oração novamente pelo nosso pastor. Alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Muitas vezes, irmão, a gente sente de Deus falar alguma coisa. A gente sente de Deus falar alguma coisa. E é no momento desse que a gente deve falar, para que a nossa fé, a minha fé, venha crescer, aumentar, tá certo? Situação difícil, uma situação dessa, mas nós acreditamos, eu creio que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Amém? Erga sua mão para cá, levante a sua mão, erga para cá e ore pela irmã Ingrid. A irmã Elângela representa a nossa irmã, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor e vamos orar crendo que Jesus Ele vai fazer, né? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Pai, te colocando como a menor da Tua casa, mas também, Jesus amado, crendo num Deus que tudo pode. Oh, Jesus amado, Senhor da glória, Pai querido, como Tu, Jesus amado, fizeste na minha vida. Ai, Jesus amado, Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, Senhor, o médico dos médicos. Pai querido, Tu és o médico por excelência, Jesus. Oh, Jesus amado, entra, meu Deus amado, Senhor, naquele
amado, porque eu creio no Deus que ainda muda diagnóstico, Jesus. Pai querido, como tu mudasse o meu diagnóstico, que o médico disse que era uma coisa, na minha sombra, cantarama na minha sombra, cantaramanai. Eu creio que o Senhor é o Deus ainda que muda. Eu creio que o Senhor restaura. Eu creio que o Senhor está agindo através, Jesus amado, o Senhor, do teu poder. Pai querido, coloca a tua mão santa e potente. Age, Senhor amado, na vida do teu servo. O teu servo precisa de um socorro. O teu servo precisa do teu agir. O teu servo precisa do socorro teu nesta noite, meu Deus. Meu Deus, também estou aqui para te apresentar a tua filha, irmã Ingrid, Jesus amado. A tua serva, Jesus amado, Senhor. Tu sabe o que tua filha tem passado. Angústia. Jesus amado, Senhor, preocupação. Mas, Jesus amado, Senhor da glória. Mas eu creio, Jesus amado, Senhor, que o Senhor vai fazer, meu Senhor da glória. E que ela possa testemunhar os teus feitos. Meu Deus, chega na vida dos filhos também, Senhor da glória, porque não é fácil ver um pai, Jesus amado, Senhor, no leito do hospital. Mas também, Jesus amado, Senhor, eu creio, Senhor da glória, que tu vai agir, Senhor da glória. Oh, Jesus amado, Senhor, que, Jesus amado, nós possamos ter uma boa resposta, Pai querido, porque tu sabe, meu Deus amado, o povo estão clamando, o povo estão intercedendo, o teu povo, Senhor. Jesus, visita, meu Deus amado. Meu Deus, dá um pulmão novo, Senhor. Meu Deus amado, que ele possa testemunhar que o Senhor deu um pulmão como de uma criança. E eu creio, meu Deus amado, que nós vamos cantar o hino de vitória, Senhor, em nome do teu filho amado, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus maravilhoso. Tu és santo. Eu creio no Jesus, um Deus que ressuscitou a Lázaro com 4 dias de morto. Louvado seja o nome do Senhor. E tu pode fazer, Senhor. Ele ainda está vivo. Deus santo, Deus maravilhoso. Estende as tuas mãos de poder e de vitória. Pai celestial, nós estamos clamando, Senhor. Nós estamos te suplicando, Senhor. Oh Deus santo e maravilhoso, aleluia. Uma igreja viva, uma igreja que te adora, uma igreja que te serve, uma igreja que busca a tua presença, uma igreja que tem por certeza que tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores, Deus santo e maravilhoso. Eu te peço, grande Deus, visita, Senhor, visita o pastor de Jair, Senhor. Tu sabe a enfermidade, aonde está alojada no seu corpo. Deus santo, Deus de vitória, estende as tuas mãos de poder, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus santo, Deus maravilhoso, chega ali com pressa, chega com vitória, vem acalmar a tempestade, vem acalmar a fúria do mar, vem mudar a situação, vem mudar o quadro, Deus santo e poderoso, aleluia, aleluia, Deus santo, Deus de vitória. Eu te peço, grande Deus, no nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Chega ali, estende as tuas mãos, Pai celestial, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Jesus. Queridos irmãos, o irmão Chico vai dar continuidade à Santa Ceia. Ele quem hoje é quem vai ficar na responsabilidade. Eu e o irmão Dedé vamos servir os irmãos, né, irmão Dedé? Nós dois vamos descer aqui. O irmão Chico vai fazer esse trabalho aqui em nome de Jesus.
Nós somos os teus servos, irmão Chico. Depois, nós somos os teus servos, irmão Dedé. Pai do Senhor, amada igreja, eu quero declarar para os irmãos uma coisa. Eu não sou bem habituado para dirigir Santa Ceia. Deixa eu dizer por qual razão. Que a gente vê uma coisa, mas eu sempre não viu praticando, né, irmão? Você é do soldado, irmão. Se ele não tiver na instrução todo dia, ele vai se perder. Não é verdade? Louvado seja Deus. Mas como é para o Senhor, a Bíblia diz que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Sempre eu gostei de obedecer. Louvado seja Deus. Eu só desobedeço quando a coisa exagera. Peraí. Não é, irmão? Mas diante de Deus nós temos que obedecer, irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Todos já oraram, né? Mas nós vamos fazer uma oração, em primeiro lugar. Louvado seja Deus. A oração pelo pão. Nosso amado irmão Luiz faz a oração pelo pão. É por tudo. Mais uma vez eu saúdo a todos na paz do Senhor. Vou orar neste momento. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, estamos te apresentando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o pão, meu Deus querido, e o cálice que significa Jesus, sangue do Senhor Jesus. Pai, e seja consagrado agora em nome do Senhor Jesus. Teus servos vão passar ali, ó Pai, para ali, meu Deus, celebrar conosco a Santa Ceia. Que em nome de Jesus seja abençoado e consagrado em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode ir. Vamos ouvir um louvor, irmão. Louvado seja Deus. Venha uma das irmãs em nome de Jesus. Pode ser a esposa do pastor. Cantar o hino de louvor da Santa Ceia, do pão. Louvado seja Deus. Pão da vida é descido do céu, da paz, saúde e vigor. Louvado seja Deus. Eu faço tudo que mandar na casa do Senhor, mas eu não vou dizer que eu sou um profissional nessa área, que eu nunca me fitei, né? Depois eu quero falar com você, viu? Depois do culto eu quero falar com você. Louvado seja Deus. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agitosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria lavar chuva e nem minha férias. Cantaria naquele imenso coral. Andavam por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veremos
Deus. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Verei ao Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando as andas. Teremos sempre prazer e muita alegria para sempre. Amém. A palavra de Deus, amado irmão, não é mentira, é realidade. O hino que a irmã cantou louvor. Louvado seja Deus. Eu vou te perguntar um negócio aí. Vocês não sentiram um pouco da presença de Deus com esse louvor, não, irmão? Porque eu senti. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor tomou o pão, tendo dado graça, e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto todas as vezes que comedes em memória de mim. Podem comer deles todos. Agora eu, né? Espírito de Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, alega esta igreja, visita os corações, Senhor, tira toda a raiz de amargura, enche do teu Espírito Santo, Deus, eu quero te sentir nesta noite. Se eu não te sentir, Senhor, eu saio triste deste lugar, mas com certeza tu estás aí conosco, Senhor. Não nos deixa sozinho, Deus, nos enche, Senhor, nos toma nas tuas mãos, visita, Pai, pelo teu Espírito, cura as enfermidades, liberta os oprimidos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amada igreja, vamos fazer um exercício, vamos tomar, louvado seja Deus, o vinho em pé. Vocês aceitam isso em nome de Jesus? Aleluia, Deus. Comece, irmão, a adorar a Deus em espírito. Sinta a presença de Deus nesta noite. Receba do Senhor aquilo que tu tem pedido. Aleluia. Estou começando a sentir uma coisa vinda do alto céu, irmão. Desce por a boca da alma, que é o ouvido do crente, e penetra até o coração. Louvado seja Deus. E depois de cear, irmão, tomou o cálice na sua mão e disse: este é o cálice da nova eterna aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Podei beber deles todo. Espírito de Deus, volta a alegria, a unção do teu Espírito, Senhor, que tu nos desse no princípio da nossa fé. Aleluia! Venha tocar na tua igreja. Eu estou te pedindo, eu estou te rogando. Toca nesses obreiros, toca nessas crianças, toca nessas jovens, toca nesse jovem, toca nessa senhora, em o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. A palavra de Deus diz que a presença do Senhor é nossa força. Louvado seja Deus. E sem Deus nada nós somos, mas com Jesus nós somos mais do que vencedor. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração.
Louvado seja Deus, dando graça pela ceia, né, irmão? É isto. Pode ser com o irmão da gente. Supremo Deus e eterno Pai que está no céu, Pai de nosso Senhor e salve Jesus Cristo. Aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Senhor, por esta santa ceia, de nós estar nesta noite em volta da tua mesa, participando do símbolo do teu corpo e do teu sangue. Graça te dou, grande Deus. Ó Pai Celestial, nos concede vitória, leva cada um dos teus filhos em paz de volta para os seus lares, acampa os teus anjos santos em volta de cada um, com espada de fogo, para que o inimigo não possa penetrar contra nenhum de nós, mas vence por nós tudo aquilo que nós não podemos vencer nem resolver, no nome de Jesus. Amém. Trabalho para o nosso pastor. Glória a Deus, né, irmão? Vamos ouvir as irmãs louvando ao Senhor com hino. Deixa eu dizer aqui algo aos irmãos. Eu sou de Serrinha da Pedeira. Serrinha da Pedeira. Enquanto as irmãs se organizam aí, na minha época tinha 15 presbíteros. 15 presbíteros. Hoje tem seus 50 presbíteros. Eu achava uma coisa interessante do pastor que pastoreava ali. Na época eu era diácono. Todos aqueles presbíteros daquela igreja, ele funcionava. É aquilo que o irmão Chico falou. Nós temos que ter oportunidade para a gente desenvolver, senão a gente ficamos um pouco enferrujados. Então não é só eu, irmão. São eles. Eles também têm condições de fazer esse trabalho. Eu achava uma coisa linda nele. Ele faz isso aqui que eu fiz. Servia aos irmãos, tirava a oferta, ajeitava a cadeira, fazia todos os trabalhos. Irmão, nós estamos aqui, eu estou aqui para servir ao Senhor. Eu sou servo, irmão. Eu sou um diácono, eu sou um auxiliar, não sou, mas o Senhor é pastor. Só muda só o nome, mas estou aqui para servir a igreja do Senhor. Tá certo? Então isso é muito bom. Nós temos aqui 4 presbíteros aqui na igreja, né? Vamos dizer 5 comigo, 4 presbíteros, 5 comigo, o pastor da igreja. Mas nós estamos todos juntos e trabalhando para o Senhor, né? Irmão Jean não pôde vir hoje, está aqui, irmão Jean, nosso co-pastor. Ele foi pregar num congresso de jovem. Ele me perguntou, pastor, eu disse, vá, meu irmão, fica à vontade. Não é verdade, irmão? É uma honra nós temos um irmão nosso nos representando lá naquele lugar que ele foi pregar. Se você tem habilidade, se Deus lhe usa no louvor, se Deus lhe usa na palavra, só quero que você faça uma coisa, só isso mesmo. Pastor, eu fui convidado para ir em lugar, dar uma palavra, cantar um hino. Eu vou dizer para você uma coisa, vá, meu irmão, né? Vá, você tem a nossa bênção, porque nós temos pessoas que têm habilidade de fazer isso aqui, em nome de Jesus. Vamos ver as irmãs? Louvando ao Senhor com hino, enquanto as irmãs louvam ao Senhor, nós iremos contribuir. Depois, irmão Jussier vai ler aqui a escala desta semana. Pela fé
Vai ler aqui a escala, mas eu vou dizer algo aqui aos irmãos. Olha, terça-feira, irmão Francisco, irmão Dedé, irmão Chico está ali em campanha de oração. Sábado ali tem uma cruzada, tarde, manhã, tarde, noite, meu Chico? À tarde e à noite. Tarde é evangelismo, né? À noite é o trabalho ali. Eu quero convidar terça-feira à noite para a gente não terá culto ar livre, já falei com o irmão Jacré, para a gente ir para lá terça-feira à noite. E eu convido as irmãs para cantar lá. Terça-feira à noite. Entendeu, irmão? Convido todas as irmãs, o conjunto das irmãs, para cantar terça-feira à noite lá na campanha de oração, que é o tema é no Salmo 127, né? Tá certo? Convido vocês aí para ir com a gente, se organize aí. Pergunte o irmão que tem um carro para levar 1 ou 2 ou 3. A gente dá para levar até 4, né? Dá para a gente levar no nosso carro, para que a gente chegue até ali e dê um apoio aos irmãos da onça naquela campanha de oração. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Peço que os irmãos prestem bastante atenção na agenda dessa semana. Amanhã, segunda-feira, teremos o culto no Canto Grande e aqui na igreja teremos o discipulado. Como o pastor já disse, a partir de terça-feira começa uma campanha de oração ali na congregação da Lagoa da Onça. Não é isso? Oi? Então, já está desde sexta-feira, viu, irmão? Essa campanha lá. Então, continua na Lagoa da Onça, tá certo? Não tem culto ar livre, então, na terça-feira, pois as irmãs estarão ali na Lagoa da Onça dando ajuda, não é isso? Na quarta-feira, nós teremos o círculo de oração aqui na igreja. Logo em seguida tem o ensaio. Quem vai estar pregando no círculo de oração é o irmão Luiz, e quem vai estar cantando é a irmã Eduarda. Teremos também culto na Lagoa da Onça, campanha de oração na Lagoa de Onça, não é isso? Na quinta-feira, culto em Canto Grande. Sexta-feira, culto de ensino. Sábado, nós teremos a cruzada Cristo Vem na Lagoa da Onça durante tarde e noite, não é assim, irmão? Pronto, então tarde e noite vamos estar ali. No domingo, escola bíblica dominical, e à noite, culto de missões. Também avisamos que amanhã começa o TPM para os jovens, tá certo? Aí, terça-feira, como eu já disse, as irmãs estarão na Lagoa de Onça. Quarta-feira teremos consagração às 8 horas da manhã. Culto matutino terça, quinta e sexta-feira. E que Deus abençoe a todos. Fique de pé, irmão, para agradecermos ao Senhor por este culto. Em nome de Jesus, reforço aqui, continue orando. Chega ali depois, ali no sogro do pastor Adejaí, dê um abraço ali nele. Diga para ele que está orando pelo filho dele. É um filho, um engenho, é um filho, né? Tá certo, irmão? Chega ali pertinho dele, os irmãos, as irmãs. E faça isso, porque isso é muito bom. Muito bom. Né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo, por esse trabalho, em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Robertinho para fazer essa oração. O irmão Chico nos dá a bênção apostólica. Vamos fecharmos com chave de ouro em nome de Jesus. Oramos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te damos nesta noite, por mais um dia, por mais um trabalho realizado, meu Pai amado. Toma a nossa frente, descobre com o teu sangue, nos dá de tua graça, força, sabedoria, conhecimento da tua palavra, meu Pai amado. Esta igreja é tua, este povo é teu, meu Pai amado. Desperta aqueles que estão despercebidos da tua palavra santa. Fortalece, Jesus de Nazaré, aqueles que estão se achando fracassados. Acampa, grande Deus, o teu anjo santo, com a espada de fogo desembanhada, ao redor de cada um de teus céus, nos dando disponibilidade, nos ensinando a fazer a diferença nesta terra.
falando da tua grandeza. Para quem não conhece a tua verdade, meu Pai amado, continua derramando do teu poder e de tua graça, dando força, sabedoria, atenção, pastor, em questão e eminência, para que possa ensinar esta igreja a caminhar para o céu, meu Pai amado. Teu nome santo nesta noite, queremos, Santo Deus, te pedir e te agradecer hoje e para sempre. Amém. Não vou dizer uma brincadeira, mas vocês não tenham medo, não. Vocês já passaram na boca de uma furna alguma vez, já? Lá em Lagoa da Onça, a boca da furna é ali naquela EB. Mas lá na frente, Deus abre uma porta para você passar. Na Lagoa da Onça, tem furna, né? Furna da Onça. Mas a irmã batizou, a esposa do pastor de Jair batizou por Lagoa da Esperança. Ó. Eu estou com vontade de mudar aquele negócio, viu, pastor? Lagoa da Esperança mesmo, é verdade. É o nome que dá mais certo. Irmão, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja. Quem está feliz de coração, diga amém. Aleluia, Deus. Muitos olham para mim e não conseguem entender como é que nessa prova